E no programa de hoje nós vamos iniciar uma série de entrevistas com mulheres do agro, com mulheres empreendedoras em diferentes áreas. E quem idealizou esse movimento foi Valéria Rios, que está aqui comigo. E aí ela vai falar um pouquinho pra gente, Valéria, como é que começou esse movimento, né, do empreendedorismo do agro, nas mulheres e o agro, mulheres com propósito, enfim, todos esses eventos que tu criou. Bom dia, é uma satisfação estar aqui falando contigo, Silvana. Desculpa pela voz, mas nós estamos aqui reunidos com um propósito. É um evento para ajudar a causa animal, é uma confraria que eu realizo, né? Onde a gente recebe o amor universal, as doações, sempre para uma causa. E agora são os animaizinhos que serão beneficiados. Então, os meus eventos, eu trabalho com eventos completei agora 20 anos como promotora de eventos. E o evento do agro, ele era Rio Grande do Sul e se tornou nacional. Cada vez mais crescendo, inclusive hoje aqui no evento nós temos convidadas a nível Brasil também, né, aqui prestigiando. E graças a Deus, né, eu faço tudo com muito amor, dedicação, trabalho com eventos e todos os meus eventos sempre têm um propósito. Ou é para ajudar os animais, ou as pessoas, ou as crianças. E hoje aqui a gente fez algo diferenciado. Nós criamos um ambiente agro na natureza com convidadas sendo entrevistadas por ti, uma pessoa que sempre me apoiou muito nos meus eventos, onde a revista esteve com voos altos, inclusive internacional, chegou a outros países, graças à força da revista interativa. E eu sou muito grata a ti, Silvana. E nós temos mulheres de vários lugares. Inclusive, aqui a gente tem um registro do meu último evento, que foram 41 mulheres homenageadas e foi no Machadinho Termas e com certeza a Silvana e a revista interativa. E eu quero agradecer a oportunidade desse espaço de valorização do empreendedorismo feminino, de mulheres que têm uma história de vida linda, que inspiram e que trabalham no agro, porque o agro move o mundo. E nós fizemos algo muito diferenciado e estou muito honrada e muito feliz com a tua presença. Ai, muito obrigada, Valéria. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por conseguir reunir mulheres tão incríveis vindo de diversas cidades. E você vai assistir vários episódios que eu vou conversar com 6 mulheres com histórias muito interessantes. Muito obrigada. Obrigada. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Muito bem, estamos aqui tomando um mate no Minuano e vou conversar aqui com a doutora Ivana Teixeira, que veio especialmente do Alegrete, para contar um pouco da trajetória profissional e como concilia essa vida de cardiologista com agropecuarista. Ivana, que prazer conversar contigo. Em primeiro lugar, eu quero que tu me diga como é que concilia essa função de cardiologia, medicina de ponta e também cuidar dos negócios da família e agropecuária. Então, prazer é meu, prazer a gente estar aqui contigo, né, neste evento extremamente importante, porque eu acho importante as mulheres, né, nós somos mães, somos gestoras, somos profissionais liberais e fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que essa nossa possibilidade que Deus nos deu de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo que responde a tua pergunta, né? A curiosidade de estudar, a curiosidade de trazer sempre melhor a atualização científica para os pacientes, cuidar dos filhos. Eu tenho 2 filhas, tenho 2 meninas lindas de 15 e 13 anos, e trazer um pouquinho, né, da raiz para o agro, né? Eu venho, na verdade,
né, do agro. Eu sou cardiologista em função da lavoura de arroz. Meu pai, eu me criei na lavoura de arroz. E quando eu cheguei na medicina, né, eu fui passar na disciplina de cardiologia, eu entendi aquele processo, meu Deus, para mim era uma mecânica muito fácil, é hidrodinâmica, né? E entendia, é uma bomba, são canos, e aí nós temos uma lavoura para irrigar, nós temos o nosso corpo para irrigar, e de uma certa forma, de uma analogia muito simplista, né? Mas para mim foi muito entendível na época, eu me interessei pela cardiologia. E aí segui como cardiologista, né? E hoje em dia, né, respondendo também inicialmente a pergunta, né, me casei, sou casada com José Roberto, que é veterinário, e hoje eu não estou mais diretamente na lavoura de arroz, mas na pecuária, em especial a pecuária de corte, né? Temos criação do gado de corte. E esse é o contexto. Voltando um pouquinho lá na questão da cardiologia, ao longo dos anos, né, nós fomos estudando, especializando, fui fazer ecocardiografia, fiz formação em ecocardiografia adulto, infantil, fetal, e tudo muito em função dessa questão da hidrodinâmica e da fisiologia cardiológica, e isso para mim sempre foi muito encantador. Então, eu acho que dentro da cardiologia, a gente fala muito, então, da prevenção. Precisamos prevenir as doenças cardiovasculares. E fala, então, um pouco da tua experiência e da tua atualização das doenças da mulher, principalmente a mulher que passou dos 40 anos e que já não tem toda aquela proteção que ela tem durante toda a sua vida, né? A mulher que entra na pré-menopausa, ela já perde muito da sua proteção cardiológica. Fala um pouco sobre isso. Então, Silvana, em função, respondendo a tua pergunta, como é que eu vim parar, né, na cardio dessa forma, eu trabalhei muitos anos em pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Nesse período, eu entendi que a gente deveria estudar e entender melhor a doença aterosclerótica, visto que 80% das doenças cardiovasculares elas são preveníveis se a gente reduzir a aterosclerose, e a gente acaba reduzindo a doença aterosclerótica, né, com as mudanças, né, com a medicina do estilo de vida. E dentro desse contexto, trabalhando na prevenção, eu cheguei a uma certa fase da minha vida, onde eu entrei na menopausa. Hoje em dia eu sou uma mulher climatérica nessa fase. E eu comecei a observar que as minhas pacientes tinham as mesmas dores que eu tinha, né? Dor articular, cansaço, fog mental. Não é só questão de pele seca, cabelo seco, redução de libido. É a questão intelectual. Porque quando a gente entra na menopausa, nós temos uma redução importante dos nossos hormônios. E para nós, né, eu como cardiologista sempre observando o adoecimento cardiovascular. Então as mulheres adoecem muito do ponto de vista cardiovascular no período em que elas estão entrando na perimenopausa e na menopausa. E isso é importante porque são coisas novas que a ciência nos traz, né? Nós não éramos representadas em trabalhos científicos no mesmo número que os homens. Né? Esse contexto começou agora, de uns anos para cá, e em função disso nós temos achados diferentes, né? Então a gente sabe que o coração feminino, né, ele responde de uma forma diferente ao estresse, a resposta neuroendócrina, a resposta hormonal e humoral é diferente, nós temos anatomicamente coronárias diferentes, nossas coronárias são mais finas, nossas coronárias são mais curtas, enfim. E em especial, a nossa resposta ao estresse é diferente, né? E isso tudo era passado, dor no peito, né? A mulher sentia dor no peito, isso é bobagem, isso não é nada, né? Isso é muscular, e muitas vezes a mulher estava tendo era angina mesmo. Nós sabemos, inclusive, que nós podemos infartar a mulher na menopausa, né? Em função do déficit hormonal, pode inclusive infartar com coronárias normais, né? Então, nós temos um contexto cardiovascular dentro da medicina para a mulher diferente e que precisa ser visto, estudado, e nós precisamos prestar atenção nisso. E nada melhor do que uma mulher que entende, estuda, gosta e sabe e sente todo esse processo para que a gente possa, né, ajudar. Então, o propósito, né,
da gente estar aqui hoje conversando com essas mulheres, trocando ideia, também é difundir a doença cardiovascular, o adoecimento cardiovascular na mulher, que exige sim, né, um olhar diferente. Né? Então, para que a gente possa reduzir o adoecimento, né, da mulher, né, para que a gente possa reduzir, porque eu não sei se tu sabe, o que mais mata as mulheres na pós-menopausa são as doenças cardiovasculares. Nós fazemos muitas campanhas, né, de prevenção de outras doenças, por exemplo, o câncer de mama, que é extremamente válido, precisa ser feito, avaliado, e é uma campanha que precisa sempre ser lembrada, mas nós também precisamos lembrar do coração. Com certeza. Nós acabamos morrendo mais em função do coração do que do câncer. Do câncer. Eu acho incrível essa fala e um alerta importante, porque justamente a mulher precisa ter esse cuidado pós-menopausa. E aí o cuidado integrativo, que é o teu trabalho. Parabéns e que bom estar aqui em Santa Maria para poder passar essas informações, né? E a gente fica muito feliz. Muito obrigada, Muito Silvana. obrigada. Obrigada pela oportunidade. E agora eu vou conversar com Andressa Schiffer, médica veterinária, doutora em veterinária, e que criou um projeto muito interessante aqui a 12 quilômetros de Santa Maria, um trabalho incrível com cavalos, e que vai falar um pouquinho pra gente. Muito obrigada, Andressa. Eu que agradeço. Fala um pouco então, como é que foi essa tua paixão? Tu trabalhava com a veterinária na fazenda, trabalhou no exército também. Isso. E quando veio essa ideia de fazer uma terapia integrativa com cavalos? Então, Silvana, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Após sair do exército, eu tive uma depressão muito severa e eu vi um anúncio no Instagram ali oferecendo um processo imersivo com cavalos. E eu foquei naquilo e eu sabia que aquilo lá ia ser o divisor de águas da minha vida. Que a partir daquele momento, depois que eu fizesse aquele processo imersivo, eu iria melhorar, me curar e poder seguir minha vida. E assim foi. Eu fui para Monte Negro, no Guto Petri, fazer essa imersão e foram 6 dias muito intensos. E quando eu voltei, eu comentei com meu marido que talvez eu teria achado o que eu gostaria de fazer, o que iria me fazer bem, ajudando. Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, então associar o cavalo, né, com as terapias foi muito lindo e é uma gratificação imensa. O que os cavalos fazem com as pessoas, os processos de cura, às vezes tu tem traumas, tu tem problemas de infância que tu nem sabe que aquilo te afeta. E os cavalos, eles conseguem espelhar a tua alma, o teu coração. Então o campo se abre, eles começam a mostrar o que tu precisa trabalhar e tu vai colocando para fora. Tudo que tu precisa ser curado, talvez em uma sessão, talvez num retiro de 3 ou 4 dias, talvez em mais de uma, mas todo mundo que adentra o recanto sai melhor do que chegou. Isso E esses cavalos? Tu já tinha esses cavalos ou tu comprou outros cavalos? Quantos cavalos precisa para fazer esse trabalho de cura? Não tem assim um número específico. Eu acredito que cada cavalo que está lá, ele tem que estar lá. Cada cavalo tem um motivo por estar lá e ele representa alguma coisa nos processos de cura. O meu marido tem propriedade em Rio Pardo. Alguns cavalos vieram da fazenda dele, outros cavalos, quarto de milha, vieram da nossa propriedade em São Martinho, meu irmão me doou. Eu tenho uma mula tordilha, que é muito difícil uma mula nascer tordilha. Então a selenita, ela representa muito nos processos imersivos e na parte de cura, ela representa o novo, o renascimento, né? E ela trabalha muito lá, ela ajuda muito as pessoas. Então ela eu acredito que um dos maiores símbolos do recanto é a
a nossa mula Selenita. Selenita. E do ponto de vista prático, assim, fala como que eles vão curar a pessoa? Como que é do ponto de vista prático? Então, os cavalos, eles têm, como eu falei, esse poder de espelhar a gente. A gente tem uma coerência cardíaca. Quando tu relaxa, quando tu faz uma respiração, tu te conecta com o cavalo. Um exemplo, a gente tem ecoterapia, né, para crianças com autismo. Se a criança chega muito agitada para a aula de ecoterapia, o cavalo, ele fica agitado também. Então, a gente faz um processo na ecoterapia das crianças chegar, de relaxar, fazer uma respiração Antes de chegar, perto do cavalo, porque tudo o que a gente sente, o cavalo vai sentir também. E como que ele vai, como é que a pessoa vai descobrir um trauma que tenha de criança com o cavalo? Eu fiz vários cursos, né? Além de ter o doutorado na parte de veterinária, eu fui me aprofundando muito na parte de constelação sistêmica com os cavalos. Então, os cavalos demonstram tudo. Tudo que a pessoa está sentindo, eles demonstram. Então, durante esses cursos, a gente foi aperfeiçoando o entendimento e aperfeiçoando a tua visão sobre o problema da pessoa. Então, o cavalo, ele é soberano, né? Tu não tem como esconder nada. Eu fui para vários cursos em São Paulo para aprender, né, a fazer essa leitura. E o cavalo, assim, o exemplo, quando tem abuso, não só sexual, né, de infância, também um abuso moral, abuso psicológico. Eles esfregam a bunda dentro do redondel, né, dentro das tábuas ali. Então, tu já sabe que alguém daquele campo ele sofreu algum tipo de abuso. Imaginar que um cavalo vai sentir uma coisa que a pessoa foi abusada há 20 anos, há 30 anos atrás, sei lá. É uma coisa assim que só quem sente, quem tá num ambiente assim, é muito emocionante de ver, assim, porque depois o cavalo, ele faz liberações. Ele se rola, ele defeca, ele urina, ele abre a boca, assim, né, com movimentos, liberando aquilo que a criança sente. Tem um paciente nosso que ele vai seguidamente, que eles são de Tupã, e o Cris tem um vídeo dele no Instagram. A mãe dele, né, contava que ele tinha problemas urinários, né, e os cavalos machos todos ficaram na volta dele. E engraçado que eu tenho éguas, mas só foi os machos, né. Olha que interessante. E alguns expuseram a peça, né, e daí eu pensei, eu dizer alguma coisa urinário, né, de problema urinário que o Cris tem. E realmente, ela disse que ele melhorou muito a questão de fazer xixi, de problemas recorrentes de cistite, de ter que tomar antibióticos. Então, os cavalos sentem o que aquela pessoa precisa tratar. E esse cavalo, ele precisa ter algum tipo de treinamento? Não. Se pegar um cavalo chucro, tu vai conseguir trabalhar com esse cavalo? É impressionante, assim, ó, porque esse era um medo que eu tinha. Porque nos cursos que eu ia, eu via aqueles cavalos trabalhando todos juntos e eu disse, será que eu vou conseguir, né? Exato. E é uma responsabilidade, né, Andressa? Uma responsabilidade. Porque tu pega uma criança de, sei lá, 30 quilos e pega um cavalo daquele tamanho, ele fica assustado, dá um coice, né? Ou qualquer... Nunca aconteceu problema nenhum nesse tempo que a gente tá. Nunca teve problema nenhum. Mas os cavalos, assim, é impressionante que vê os cavalos, né, de lugares diferentes. E em 3 dias os cavalos estavam entrosados e os cavalos trabalhando juntos como se aquela manada fosse de muitos anos. Que incrível. Eu tenho um cavalo lá, que o João Pedro Saldanha, um grande amigo meu, né, ele me ligou e falou, eu tenho um cavalo para te dar. E eu disse,
né? Porque ele, não, esse cavalo é muito especial e eu quero te dar de presente, o Morango. Um cavalo moro muito bonito, que o João Inácio, o filho dele, não conseguia falar moro e ele dizia morango. E esse cavalo é sensacional, ele trabalha muito lá e principalmente com traumas de infância. Que incrível. E então, assim, para a gente finalizar nossa conversa, se uma pessoa quiser conhecer a fazenda, o que ela precisa fazer? Ela precisa vir com alguma indicação do psicólogo? Ela simplesmente pode ir lá te conhecer e tu vai indicar qual o melhor tratamento? O que a pessoa pode fazer? Vai fazer constelação? Como funciona isso? A gente tem equipes diferentes, né? A gente tem uma equipe de equitação e a gente tem iniciação ao salto. Eu tenho uma pista de salto, tô finalizando uma pista de salto. A equitação gaúcha, que é para crianças que gostam, que os pais querem que as crianças tenham esse contato no campo com os cavalos bovinos, então daí é arrelho, né, o pelego. A iniciação ao salto daí é sela. E também a gente tem a equitação lúdica, que é uma equitação mais leve para crianças brincando e inclusive adultos. Eu tenho uma que participa da equitação que tem 62 anos. Olha só. O sonho dela era andar a cavalo da infância e agora ela está realizando esse sonho. Toda semana ela vai lá para ter aula de equitação. Pode pagar aulas particulares. Então aí, além disso, a gente tem a ecoterapia para crianças, né, que tem a indicação, né, para ecoterapia. A gente tem uma equipe com fonoaudióloga, com terapeuta ocupacional, com psicóloga, com fisioterapeuta. Então ela vai passar por uma avaliação, primeiramente com a psicóloga, e ela vai ver qual profissional é necessário acompanhar o atendimento. E daí a gente tem também a parte terapêutica, que eu tenho a Michele, que é a nossa terapeuta, que faz as barras de axis e o reiki assistido por cavalos, e eu trabalho a parte de constelação com os cavalos. Daí é uma parte que eu trabalho individual ou em grupos também. E esses cavalos, bom, tu é veterinária, tu vai cuidar das doenças deles também, vai estar acompanhando eles. Quantos anos dura um cavalo? Da maneira como eles vivem no recanto, comendo uma ração de qualidade, com vacinas em dia, vermífugos em dia. Eles comem feno de alfafa, que é muito precioso, né? O cavalo gosta muito. Eles têm o verde, né? A gente planta o verde, dá cortado para eles a pastagem, né? Eu acredito que em torno de até 30 anos um cavalo pode durar, tendo um cuidado assim. E agora a gente está adotando 2 cavalos, né? De maus tratos, que isso era uma coisa que eu sentia que eu tinha que fazer, porque eu sofro muito de ver cavalo de carroça. Então eu procurei o Labeia, né? Então eu adotei um cavalo que teve o olho perfurado, né? Pela maldade do ser humano. Isso é absurdo. Então a gente está adotando cavalos que tiveram esse início da vida ruim, mas com certeza daqui para frente eles vão ter uma vida melhor e feliz. Tô emocionada. Parabéns, Andressa. Obrigada pela oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. E agora eu vou conversar com a produtora rural que veio de São Luís Gonzaga, mas que fixou residência aqui em Santa Maria, Veneza Teixeira, advogada. Veneza, que prazer te receber no nosso programa. Fala um pouquinho dessa história das missões, né? Toda essa tua trajetória, filha do Noé Teixeira, quem não conhece, né? Um prazer incrível. Verdade. Fala então um pouco dessa tua trajetória do meio agro, do direito, das sucessões. Perfeito, querida. Bom dia. É um prazer estar contigo pessoalmente. Já conheço teu trabalho, admiro bastante. Bem, a minha história com o campo é da infância. Eu me criei no campo. A gente se refere ao trabalho dos nossos pais, ao ofício. A gente se refere a ruralista, a pecuarista, é a nossa raiz, né? Hoje o nome está muito global, né? Tá agro, mas a gente se criou na infância vendo a ovelha, acordando 4 da manhã para buscar a ovelha, para ajudar no gado, na lida.
Então, são coisas que eu me criei em cima de um cavalo. Eu estudei numa escola municipal e a minha história é essa. Então, é mais ligada ao cavalo agora, porque eu não posso ir tanto para São Luís Gonzaga em razão do meu trabalho aqui do escritório da advocacia. Então, eu pensei em trazer um pouco da minha raiz para Santa Maria. E eu queria falar muito para vocês, já que tu citou o nome o nome da minha cidade, da minha terra. As missões estão fazendo 400 anos esse ano, né? A gente está de aniversário. Então, é uma história que é mundial, né? Patrimônio histórico mundial. E Pedro Taça, a família do Pedro Taça, está representando a nossa região em Brasília. E vão existir várias comemorações de aniversário e tudo mais. Então vai ser um ano bem importante para a nossa terra, para visitarem, para conhecerem a história. Com certeza. E fala então um pouquinho dessa nova fase, né, que não é mais só o agro, mas é na área jurídica, as sucessões e o quanto isso também, essas tuas raízes te deram essa experiência. Exatamente, porque assim, eu comecei no direito de família e sucessões, eu fiz a prova da ordem em direito penal, mas como eu tinha os filhos pequenos, eu acabei indo para a área de família e sucessões. E esse contato desde criança com o patrimônio, com o campo, e com o exercício da profissão nessa área, acabou atraindo, eu acabei me relacionando com as pessoas do agronegócio hoje em dia, né, com o produtor rural. Então as famílias, através do direito de família e das sucessões, as pessoas acabam querendo proteger o seu patrimônio, fazer um planejamento sucessório, proteger para os filhos, entender como é que vai ficar futuramente. A questão da herança, A questão né? da herança, justamente. Porque existe muito essa coisa da tributação, até tem alguns políticos que falaram que herança não é direito dele, que não foi adquirido pela pessoa. Mas acontece que a gente tem que pensar assim, que o direito ao patrimônio, e não é só o rural, ele tá protegido na nossa Constituição Federal, ele faz parte do artigo 5º. Então ele tem uma base de proteção na Constituição. Por isso é tão importante também a gente proteger a Constituição. Então, assim, claro, o patrimônio constrói também a riqueza do país e tudo mais. As coisas importantes que vêm acontecendo também, que prejudicam um pouco essa área, a questão bancária, as dívidas rurais, são problemas bem importantes que devem ser e assim, atacados. né, o que eu acho, Veneza, é que muitas mulheres, às vezes, acabam não tomando conta do que se tem. Perfeito. Principalmente a questão rural. Às vezes a sucessão é feita de forma brusca, onde a mulher não teve participação. Quantas mulheres tiveram que assumir fazendas depois que perderam os maridos ou que os pais morreram? Perfeito. E aí? Não tinha um engajamento do que real se tinha, como era feito, o que era pago, se tinha dívidas, se tinha empréstimos, se tinha financiamentos. Exatamente. E é muito relevante tocar nesse ponto, porque existe uma coisa que sempre existiu, mas hoje a gente está tendo mais conhecimento, a sociedade está tendo mais conhecimento, e as mulheres, que é até mesmo a violência patrimonial, né? Porque nós temos vários tipos de violência, enfim, mas a patrimonial as pessoas acabam esquecendo um pouco, que é justamente esse ponto, que parte da herança, porque às vezes os homens que estão ali na lida, trabalhando, dizem que talvez aquela mulher não conheça tanto o negócio, né? Não subiu num trator, e não foi para mangueira, e aí todo esse universo masculino acaba afastando um pouco as mulheres da lida, vão para outras profissões. No meu caso também, eu fui buscar outros horizontes, outros conhecimentos. Então, hoje em dia, elas sabem, desde cedo, o quanto é importante elas tomarem conhecimento do que elas têm, o risco das dívidas, né, de pegar financiamento, que existe uma maneira de cuidar e de fazer acordos com contratos bancários para aquele dinheiro não exagerar, não perder o limite, né, das coisas. Então, assim, é um ponto importante, né, a consciência e o querer, a vontade de conhecer e de estar por dentro da sucessão. E essa tua relação, além do direito, além da agricultura, os cavalos, da onde é que veio essa paixão pelos cavalos? A minha prima Lara, Andréia Teixeira, ela
tem uma cabanha em São Luís Gonzaga, de cavalo crioulo. Inclusive, ela é fundadora da Associação de Cavalos Crioulos de São Luís Gonzaga, sócia fundadora. E desde a infância a gente olha as revistas, não só a revista de moda, como a gente olhava as revistas de cavalo, para escolher o pelo, escolher a raça. Então é uma paixão da infância. E ela começou a trabalhar com isso antes de mim, porque eu estava afastada em razão do direito. E agora eu estou querendo trazer cavalos para cá, alguns dela, e cavalos mais sem tanta procedência para as crianças e tudo, e entrar no mundo do cavalo e trabalhar com isso. O meu modelo de negócio ainda não está firmado, né? Vai ser um pouco diferente do que as pessoas estão fazendo já na região, mas vai ter a conexão com o cavalo, a questão da saúde, a questão da convivência, da tradição, do gosto pelo campo, ensinar as crianças e os jovens a terem essa vivência que eu tive na infância. Tá, mas qual é a tua ideia? Trazer para Santa Maria alguns cavalos? Exatamente. E as pessoas terem algumas oportunidades de vivências, de conexão com os cavalos. E de experiência com os cavalos. E, claro, eu vou trazer as pessoas que têm conhecimento de outras áreas, né, psicólogas e médicas, para que elas interajam e tragam o conhecimento delas também para esse grupo. E aqui no Minuano que tu vai trazer os cavalos? Provavelmente uma parte aqui, mais lugares também perto da cidade, mais próximo da cidade. Veneza, adorei te conhecer, já conhecia teu pai, já recebi livro do teu pai. Parabéns pela trajetória, pela inspiração e foi uma delícia conversar contigo. Muito obrigada. Sucesso querida. sempre. O prazer foi todo meu. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.